Eu quero deixar aqui uma reflexão de um texto bíblico de Lucas, capítulo 13, verso 10 a 13. Que eu li ontem, estava lendo este livro aqui, Ciclos Emocionais Viciantes, que é um livro bom. E esse versículo me chamou a atenção, algumas questões nele, me trouxeram algumas reflexões. Diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Queria trazer alguns pensamentos sobre este verso. Primeiro, começa assim: certo sábado. Sábado é Shabat, que significa descanso. Então, tudo isso aconteceu num descanso, quando parou, quando algo foi paralisado, você deixou algumas questões, algumas atividades, você descansou. E Jesus estava ensinando na sinagoga. Então, nesse período de descanso, um Shabat, às vezes um Shabat interno que a gente precisa, que a nossa mente às vezes está tão agitada, tão ativa, se preocupando com tantas coisas, lembrando, analisando, enfim, está presa em algumas questões. Mas aqui diz, no Shabat, quando algo parou. O Shabat, o sábado, é o descanso. E apareceu essa mulher enferma, por causa de um espírito imundo. Espírito, sopro, que é ruach no hebraico, ou pneuma no grego, é sopro. E sopro é aquilo que habilita um movimento, que traz andamento a algo, como o sopro de um pneu, por exemplo. Pneu vem da palavra pneuma. Dentro existe um ar, um sopro, um espírito. Se você tirar esse sopro do pneu, ele para, ele deixa de cumprir a sua função. Ele não se movimenta. Então, o espírito é aquilo que te movimenta. E aqui diz impuro. Impuro é o contrário de puro, e puro é aquilo que não é misturado. Ou seja, o espírito, havia algo dentro dessa mulher que a movia, mas que era algo misturado, confusão. Existia dentro dela uma confusão, mistura. Quando eu falo assim, aquele cachorro é de uma raça pura, quer dizer que ele não é misturado. Ou seja, uma raça impura é misturada. Então, um espírito imundo dentro dessa pessoa quer dizer que havia uma confusão. Não havia discernimento. Havia angústia. Havia sofrimento. Inquietações, de indecisões ou sentimentos perturbadores, trazendo para a psique, eu amo, eu odeio, eu quero e não quero, é a neurose da mente, da ansiedade, da mente dividida. E andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Encurvada, simbolicamente, ela estava dobrada. Ela se curvou a quê? Isso eu estou trazendo para nós. Muitas vezes nós estamos com essa mente perturbada, misturada, encurvados. Ou seja, a gente não consegue ver a direção porque a gente está de cabeça baixa. A gente não está na postura ereta. A gente não está com a visão. A gente não está direcionado. A gente não está vendo para onde a gente está caminhando. Nós estamos encurvados.
Nos curvamos a quê? E quando a gente fala de se curvar, a gente também fala de sacralizar algo. Ou seja, estou me curvando diante de algo e este algo é sacralizado, é um sagrado. A gente se curva diante de estátuas, a gente se curva diante de Deus, de algo divinizado. Então, diante de que eu estou me curvando? Reconhecendo que isso é algo sagrado, que eu devo honrar, que eu devo obedecer. Que tipo de pensamento? A gente se curva a ideias, trazendo essa palavra, que a gente se curva diante de algo que tem um tipo de autoridade sobre nós, que a gente coloca como um Deus ali, como um ídolo. Isso, vou utilizar aqui a palavra idolatria, que no grego é idolatreia, que vem da raiz eidos, que é ideia, imagem. Então, nesse sentido, a gente se curva diante de uma ideia, de uma imagem. Talvez essa ideia tenha a ver com uma crença, com uma palavra que a gente sacralizou. A gente está ali se curvando diante daquilo. Há anos e anos e anos. Essa mulher há 18 anos. E ela não conseguia se endireitar. Ou seja, levantar, caminhar e olhar. Ela não tinha postura firme na vida. E aqui diz, ao vê-la, Jesus a chamou para perto. Ao vê-la. Ou seja, ela se fez vista. Ela se colocou, de certa forma, numa exposição. Como diz simbolicamente no texto bíblico, circuncidar o coração, expor o coração. Ela conseguiu se expor, trazer para fora aquilo que estava dentro dela. Porque quando a gente mantém lá dentro e não expõe o que dói, não expõe o sofrimento, a angústia, isso nos mantém numa posição encurvada. Então ela se expôs, e a gente precisa ter coragem para se expor, para dizer, eu errei nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, colocar para fora o que te angustia. O que está lá dentro? Porque é a verdade que nos liberta. Verdade, aletheia no grego, ou emet no hebraico, é que o que está oculto é revelado. É quando há essa revelação que nos liberta. Do que está lá dentro ainda, o ódio, a mágoa, a dor, o que é que está lá dentro. Diante disso que minha mente está encurvada. E é isso que faz a mente ficar em confusão, que é símbolo desse espírito imundo que está ali dentro, desse sopro confuso. E quando ela se expôs, ela ouviu o chamado de Jesus. Jesus é um símbolo de restauração, de salvação, de verdade. Todos esses sinônimos têm a ver com Jesus. O caminho, a verdade, a vida, restauração, salvação, tudo isso chama ela para perto. Quando ela se expõe. Então Jesus a chamou. A restauração chamou ela, a salvação chamou ela, a verdade chamou ela, o caminho chamou ela. E no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar. Ou seja, ela se colocou na postura que ela deveria estar na vida. Ela endireitou-se, ficou ereta, colocou-se na postura, na posição que ela deveria estar e começou a louvar a Deus. Ela agora assumiu uma outra palavra, uma outra condição. Então é uma reflexão
que eu gostaria de fazer. Então, o que não me deixa andar ereto? O que não me deixa levantar os olhos? O que não me deixa ficar na minha postura? Diante da vida, diante das pessoas, diante da minha própria história. Ok? Então, fica essa reflexão aí.